serva nesta hora. Enche o coração, a mente dela, Senhor. Coloca fogo na língua dela para que a palavra do Senhor ela venha com entendimento, mas também com revelação, e que essa palavra toque o coração de cada um aqui, que possamos ser transformados e edificados nessa noite através da tua palavra, através da vida da pastora Keliane, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Só quem está feliz por estar mais uma vez nesse lugar maravilhoso, diga amém. Eu não sei como que você vem para cá todas as quartas, todos os sábados, todos os domingos, mas é incrível, né? Quando verdadeiramente nós amamos o Senhor, amamos a sua presença, parece assim que todos os cultos, parece que é algo novo, né? Eu, pelo menos, eu me sinto dessa maneira. Todas as vezes que eu venho para os cultos, eu venho com uma expectativa tão grande no meu coração de receber mais da parte de Deus. E mesmo a gente trazendo a palavra, eu confesso para vocês que eu amo quando eu trago a palavra, porque é incrível como Deus, Ele ministra de uma maneira tão poderosa sobre a minha vida. Antes mesmo de vir para cá e trazer a mensagem, o Senhor, Ele já começa falando comigo durante a semana, lá em casa. É tanto que esses dias fui eu que falei com o pastor, né? Eu disse, amor, eu queria trazer a palavra domingo, porque Deus está falando algo muito poderoso comigo, eu queria compartilhar com a igreja. E ele disse, amém. Acho que era no domingo passado. Ele, nesse domingo não, eu vou pregar, mas nesse que vem você ministra. Eu disse amém, glória a Deus. E eu confesso para vocês que essa foi uma das mensagens que o Senhor compartilhou comigo, que mais assim eu fui impactada da parte de Deus. Eu acredito que quando nós estamos vivendo algo com o Senhor de maneira íntima e o Espírito Santo está desejando compartilhar conosco uma palavra, e ao mesmo tempo está querendo que nós cresçamos em sua presença e amadureçamos também. Eu acredito que Deus, Ele começa, sabe, a alinhar as coisas, e Ele começa a trazer palavras de todos os lados, e de repente você é ministrado em coisas tão simples, tão pequenas. E é incrível como o Senhor realmente tem falado comigo através dessa história, que para mim é uma das histórias mais extraordinárias que contém na palavra de Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 5. Nós vamos ler essa história extraordinária, e que eu tenho certeza absoluta que, assim como falou muito ao meu coração e me ensinou tanto, vai falar aos nossos corações aqui nessa noite também, amém? A minha linguagem, eu acredito que ela vai ficar um pouco diferente de vocês, porque eu estou usando uma mensagem bem diferente, uma linguagem bem diferente, a minha linguagem contemporânea. Então talvez até os versículos não batam muito bem aí, mas o importante é você compartilhar a palavra e me ouvir muito bem, amém, igreja? Quantos acharam? Diga amém! Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tempos depois, houve outra festa, e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda. Repita comigo, Betesda. Em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, diga comigo, centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos, ocupavam esses pavilhões. E um homem inválido estava ali havia 38 anos. Repita comigo, 38 anos. Quando o Senhor o viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse: você quer ficar bom? Em outras traduções diz: você quer ficar curado? O homem então respondeu: Senhor,
Quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Eu até tento chegar, mas sempre alguém chega antes de mim. Jesus então lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e comece a andar. O homem então ficou curado imediatamente. Repita comigo: imediatamente. Não, vamos repetir com mais fé, amém? Quando jantar, diga amém. Repita comigo: ele foi curado imediatamente. E então pegou a sua maca e saiu dali. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Essa é uma das histórias que contém na palavra de Deus, que para mim é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, porque ela conta a história de um homem que há 38 anos, e eu quero que você grave muito bem essa quantidade de anos que esse homem passou esperando pela sua cura, esperando pelo seu milagre. E sabe, queridos, eu fiquei tão espantada quando eu li sobre a quantidade de anos que aquele homem estava no mesmo lugar, à espera desse sonho, que não tem como a gente não fazer uma autoavaliação da nossa, principalmente da nossa fé, e dizer: meu Deus do céu, Senhor, será que eu sou capaz de esperar por tanto tempo? Ou será que eu consigo ter essa fé que esse homem tinha no seu coração, de apesar de tantos anos estar ali no mesmo lugar esperando pela cura? Será que eu conseguiria permanecer com meu coração cheio de fé, cheio de coragem, cheio de ânimo, crendo e tendo essa certeza e essa convicção no meu coração de que aquilo que eu tanto desejo, aquilo que eu tanto sonho, vai acontecer, porque o Deus que eu sirvo é um Deus ilimitado. Sabe, eu lembro que quando eu li a história do paralítico do tanque de Betesda, logo eu fiquei pensando: meu Deus, como que esse homem conseguiu, por esse período de tempo tão longo, conseguir permanecer com a sua fé firme e inabalável? E nós lemos aqui que havia vários obstáculos, havia várias dificuldades, havia vários desafios para que aquele homem realmente acreditasse de que não importava a quantidade de anos em que ele estava ali, se ele realmente cresce no seu coração e tivesse fé o suficiente para crer que Jesus é aquele que pode fazer todas as coisas. Eu acredito, sabe, que se nós tivéssemos essa fé, meu Deus, como nós teríamos muito mais facilidade para acessar as promessas de Deus. E eu lembro que enquanto eu estava lá em casa, eu disse: meu Deus, que eu possa ter essa fé, que eu possa ter essa certeza no meu coração, como esse homem tinha essa certeza, essa convicção, mesmo depois de tantos anos. E eu fiquei tão espantada, porque a história desse homem é uma história tão extraordinária, e ela contém tantos detalhes que nos ensinam e que tanto nos inspiram a acreditar, a confiar nas promessas de Deus. Essa história também, eu confesso que ela confrontou tanto a minha fé. Eu não sei se ela chegou a confrontar a sua fé aí, enquanto eu li essa história, mas eu lembro que enquanto eu estava lá em casa, fui tão confrontada, porque eu dizia: meu Deus, quantas e quantas vezes, às vezes estamos diante de determinadas circunstâncias, às vezes estamos diante de determinadas crises e lutas, e quantas vezes nós deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração, a falta de esperança, a falta de fé tomar conta das nossas vidas.
E sabe, queridos, quando eu li a história do paralítico do tanque de Betesda, eu consegui entender que esse verdadeiramente é o desejo do coração de Deus para mim e para a sua vida. É de que eu e você creiamos nas promessas do Senhor, independentemente da quantidade de anos, independentemente das circunstâncias, independentemente de quão difícil aos olhos humanos isso pareça ser, sabe, solucionado. A vontade de Deus é que eu e você nos coloquemos nesse lugar de total confiança em Deus, independentemente de qualquer coisa. E é interessante porque a história desse homem, ele começa, eu não sei se você prestou atenção, mas pela narrativa aqui conta que Jesus, ele está de volta para Jerusalém, provavelmente para participar de uma das festas que era muito comum acontecer no meio do povo judeu. E pela narrativa a gente percebe que parece que logo que quando Jesus chega em Jerusalém, logo ele decide visitar o tanque de Betesda. Pela história aqui, como nós acabamos de ler, parece que esse é o primeiro lugar que Jesus decide visitar logo quando ele chega em Jerusalém. E eu não sei quantos prestaram atenção, mas o tanque de Betesda, ele era um tanque que concentrava uma quantidade enorme de pessoas doentes. Como nós acabamos de ler aqui, a Bíblia fez questão de dizer que havia centenas, diga comigo, centenas. Havia algumas centenas, uma multidão de pessoas enfermas. E a palavra de Deus diz que muitos que ali estavam eram paralíticos, eram aleijados, eram cegos. E eles estavam ali naquele lugar porque conta-se a história de que um anjo de vez em quando descia do céu, movimentava as águas daquele tanque. E quando as águas eram movimentadas, o primeiro doente que entrasse nesse tanque, logo ele conseguia ser curado de qualquer enfermidade que ele tinha. E era por isso que aquele lugar, ele atraía esse tipo de pessoas e essa quantidade de gente. Porque eles tinham a esperança no seu coração de que a qualquer momento aquele anjo ia descer, ia movimentar as águas e então eles seriam curados. E sabe, queridos, quando eu vejo a palavra de Deus dizendo que um dos primeiros lugares que Jesus decide visitar quando ele chega em Jerusalém é justamente o tanque de Betesda. Logo eu imagino, sabe, o porquê que Jesus decidiu ir até o tanque de Betesda. Porque eu não sei se você consegue pensar aí junto comigo, mas enquanto eu estava lá em casa, eu comecei a pensar de como seria esse tanque. Quando você procura no Google sobre a história do tanque de Betesda, você vai ver ali as estruturas. Ainda existem algumas ruínas do tanque de Betesda em Israel. E ali pela história nós vimos que ele tinha, acho que umas 5 entradas. A Bíblia diz ali que era 5 pavilhões. E a palavra de Deus fez questão de dizer que ali naqueles 5 pavilhões estavam embarrotados desse tipo de pessoas. Pessoas com todos os tipos de doenças que a gente podia imaginar. E eu acredito que aquele lugar era um ambiente muito triste, era um ambiente muito difícil de se estar, por causa das pessoas que estavam ali. Imagine só, ali tinham aleijados, cegos, sabe, todo tipo de pessoa. Eu acredito que ali tinha gente com diagnósticos péssimos sobre a sua saúde. Talvez pessoas com um veredito de morte, pessoas já despachadas pela medicina, pelos médicos. Então, você imagina só como que era o ambiente daquele lugar. Eu acredito que era um lugar totalmente sobrecarregado. Era um lugar que com certeza a sociedade não tinha interesse nenhum em visitar. Era um lugar totalmente esquecido pelas pessoas, porque afinal de contas, quem gostaria de estar indo num lugar onde só existe doente, só existe gente limitada, com a sua capacidade totalmente prejudicada e limitada?
A gente sabe o quanto nós, seres humanos, nós somos seres egoístas por causa da nossa carne. Ai de nós, se não fosse Jesus na nossa vida. Esses dias eu vi uma grande pastora ministradora e ela dizia assim: olha, eu só sou boa, eu só ofereço algo de bom por causa de Jesus na minha vida, porque sem Jesus eu não sou nada. E isso é a mais pura verdade, queridos. Sem Jesus nós somos egoístas, só olhamos para os nossos próprios interesses, não nos importamos com a vida, com os problemas do outro. E eu imagino que o tanque de Betesda era esse lugar. E nós vamos comprovar isso, porque a palavra de Deus fez questão de dizer que esse homem estava naquele lugar abandonado, sozinho, sem ninguém. É tanto que ele mesmo diz para Jesus, ele diz: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Eu até tento entrar no tanque, mas quando eu tento entrar, logo vem outro e entra no meu lugar. Aquele lugar era um lugar de pessoas abandonadas, desprezadas pela sociedade. Então eu imagino esse ambiente carregado. Havia ali sim pessoas com expectativa no seu coração, com uma fé de que algo podia acontecer da parte de Deus, e então eles podiam ter suas vidas transformadas. Mas a grande verdade é que ali também existia uma multidão de gente frustrada, triste, abatida, cabisbaixo, com baixa autoestima. Eu acredito que ali havia muitas pessoas magoadas, ressentidas, talvez com seus amigos, com seus familiares, porque foram abandonados por eles por causa das suas enfermidades. Então eu acredito, eu imagino que aquele lugar era um lugar tão difícil, e as pessoas que estavam naquele lugar, elas não sofriam apenas com problemas físicos, mas elas também sofriam com problemas emocionais. Elas eram doentes por fora, e muitos ali também eram doentes por dentro. Tinham seus corações magoados, ressentidos. E sabe, quando eu vejo a palavra de Deus dizendo que Jesus faz questão de ir naquele lugar, para mim a mensagem que é enviada da parte de Deus é como que o Senhor quisesse que nós entendêssemos de uma vez por todas o quanto que Ele se preocupa com as nossas dores, o quanto que Ele se preocupa com as nossas vidas, porque aonde ninguém quer ir, aonde as pessoas são desprezadas, o Senhor Jesus, Ele é atraído para esses lugares. É incrível você ler a palavra de Deus e você vê que Jesus era atraído por esse tipo de pessoas. Pessoas que se achavam incapazes, pessoas totalmente fragilizadas, vulneráveis. Jesus amava se encontrar com essas pessoas. O que dizer de Maria Madalena? O que dizer de Zaqueu, que tiveram suas vidas totalmente transformadas? Jesus libertou Maria Madalena, livrou ela do apedrejamento da morte. Assim contam alguns historiadores. Jesus se encontra com Zaqueu, um homem desprezado pelo povo pelo povo judeu. E então devolve a Zaqueu uma expectativa de vida, uma vida novamente. Jesus dá importância para as pessoas que eram desprezadas, porque o Deus que nós servimos é um Deus que se importa com a minha e com a sua vida. Ele se importa com os nossos interesses. Ele é aquele que estende a mão quando todos vão embora. Ele é aquele que ama estar na presença daqueles que são marginalizados, daqueles que são desprezados, seja pela sociedade, seja por amigos, seja por familiares. O nosso Deus é um Deus que faz questão de se fazer presente nas nossas vidas.
E é por isso, queridos, que todas as vezes que eu e você nos encontrarmos naqueles dias difíceis, naqueles momentos de luta, lembre-se que Jesus é aquele que nunca te abandona, nunca te deixa só. Por mais difícil que seja a situação, por mais insuportável que seja a dor, nunca duvide do amor de Deus, nunca duvide do que Deus é capaz de fazer por mim e por você. A Bíblia diz: Ele amou o mundo de tal maneira que foi capaz de entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu imagino que aquele lugar era um lugar onde existiam pessoas tão confusas nas suas emoções, tão confusas na sua mente. Porque apesar de nós vermos ali que alguns acreditavam e confiavam, afinal de contas, se eles estavam no tanque de Betesda ali, e como o paralítico, se ele estava ali por 38 anos, é porque realmente uma fé existia no seu coração, de que apesar das suas limitações e incapacidades, Deus era aquele que podia fazer algo por ele no estalar de dedos. E aí, queridos, a palavra de Deus fala que Jesus, então, ele chega naquele lugar, e de longe a Bíblia diz que ele enxerga aquele paralítico do lado do tanque de Betesda. Jesus viu aquele homem, porque Jesus é aquele que vê quem ninguém mais está vendo. Jesus é aquele que se lembra daqueles que todos esquecem. E a palavra de Deus diz que ele viu aquele homem do ladinho ali do tanque. E sabe, quando eu li essa passagem e eu vi a palavra de Deus fazendo questão de dizer que ele estava ali do lado do tanque, logo o Espírito Santo ministrou ao meu coração e me trouxe mais ainda essa certeza, essa convicção de o quanto que aquele homem queria ser curado. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que uma pessoa que talvez já não tivesse tanta fé assim, ou não tivesse tanta vontade, tanto interesse mais de ser curado, eu acredito que ele poderia estar ali por longe do tanque, talvez ali ao redor. Mas não, a palavra de Deus fez questão de dizer que ele estava bem do lado, como que a palavra de Deus quisesse nos dizer o quanto que aquele homem, ele sabia que ele precisava daquela cura e o quanto que ele desejava por aquilo. Só quem está do lado é alguém que tem uma expectativa tão grande que na hora, eu imagino que ele pensava assim: na hora que esse anjo descer, eu posso não ter ninguém por mim, mas eu tenho fé o suficiente de estar aqui do lado. E na hora que esse anjo descer, que essas águas se movimentar, eu vou ser o primeiro a mergulhar no tanque. E sabe, queridos, era verdadeiramente isso que estava no coração daquele homem. E aí a palavra de Deus diz que Jesus vê aquele homem, e ele então decide chegar perto daquele paralítico. Eu não sei você, mas logo eu pensei comigo mesma: meu Deus, espera aí. Jesus foi de encontro àquele homem. Deus, mas eu pensando comigo lá em casa, Deus, mas Senhor, havia centenas de pessoas naquele lugar. A tua palavra diz que havia uma multidão de gente naquele lugar. Deus, o que foi que fez, afinal de contas, o que foi que fez com que o Senhor olhasse justamente para aquele homem em meio a uma multidão? Eu lembro que eu estava lá em casa e eu disse: meu Deus, o que fez com que a vida desse homem atraísse os teus olhos para ele? Porque vocês concordam comigo que todos ali precisavam de cura, sim ou não? Todos ali precisavam de uma mudança de vida, sim ou não? Todos ali realmente nutriam no seu coração o desejo de ser curado, sim ou não? Sim. Mas o que fez com que Jesus olhasse justamente para aquele homem e marcasse então o encontro com ele e fosse justamente até ele? Nós vamos ver aqui pelo contexto
Porque a palavra de Deus diz que Jesus olha para ele, vai de encontro a ele. E Jesus faz uma pergunta para ele que para mim é uma das perguntas. Se eu não tivesse terminado de ler esse texto e tivesse tido todo o entendimento, para mim ia ser uma das perguntas mais enigmáticas da Bíblia. Porque Jesus chega para ele, Jesus diz assim: você quer ser curado? Tem uma outra tradução que diz: você quer ficar bom? Queridos, eu não sei você, mas eu lá em casa eu disse: meu Deus, como assim? Como assim Jesus perguntou para aquele homem se ele queria ser curado? A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente, ou seja, Ele nos conhece profundamente, intimamente. A Bíblia diz que Ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo da gente ser formado no ventre da nossa mãe, a Bíblia diz, Ele já nos chamava pelo nome e já havia traçado todo um plano e um projeto sobre nossas vidas. Como é que Jesus chega para aquele homem e faz uma pergunta tão óbvia? Meu Deus, porque estava tão na cara. Era 38 anos no mesmo lugar, esperando pelo milagre, esperando por aquilo que o seu coração tanto ardia e desejava. E Jesus chega para ele e faz uma pergunta tão óbvia, meu Deus: você quer ficar curado? Você quer ficar bom? Eu acredito que se essa pergunta tivesse sido feita para algumas pessoas, aqueles mais ignorantes, né? Com certeza a pessoa iria dizer: e você acha que eu estou fazendo o que aqui? Eu estou aqui há 38 anos, você acha que eu estou fazendo o que aqui no tanque de Betesda, nesse lugar tão difícil de se estar, nesse lugar onde só tem doente? Você acha que eu estou fazendo o que aqui? Você acha que eu estou passando férias nesse lugar? É claro que eu quero ser curado. Mas sabe, queridos, nós vamos ver que Jesus faz essa pergunta porque Jesus é aquele que não conhece apenas o nosso exterior. Jesus é aquele que conhece também o nosso interior, o nosso coração. Jesus é aquele que vê o que ninguém vê. A palavra de Deus diz que o homem vê o exterior, mas Deus conhece o nosso... Peraí, está todo mundo prestando atenção? Amém, glória a Deus, aleluia. Todo mundo sintonizado? A Bíblia diz que o homem conhece o exterior, mas Deus conhece o nosso coração, o nosso interior. Então, quando Jesus faz aquela pergunta tão óbvia para aquele homem, na verdade Jesus queria revelar algo mais profundo sobre a vida do paralítico do tanque de Betesda. E nós vamos ver pela resposta daquele homem. E sabe, queridos, eu lembro que enquanto eu estava lá em casa, eu pensava: Deus, o Senhor podia ter feito tanta pergunta, né, para aquele homem. Afinal de contas, o homem está ali há 38 anos, sofreu, deve ter gerado tantas dúvidas, deve ter passado por tantas coisas. Meu Deus, um campo, a mente dele, eu acredito que era como um campo de batalha. Todos os dias ele acordava e vivia as mesmas coisas, e era a mesma expectativa, e ele ia dormir, e algo não acontecia, e no outro dia ele tinha que manter ainda aquela expectativa, aquela fé acesa. Eu lembro, meu Deus, que eu disse para Deus: Deus, se eu podia ter feito tantas perguntas, se eu podia ter chegado para ele e ter dito assim: mas tu está aqui há quanto tempo? O que é que tu está fazendo aqui? Qual a doença que você tem? Podia ou não podia? Podia. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que Ele vai direto no problema. Ele não é um Deus que fica rodeando, sabe? Aquela coisa assim, deixa eu ver. Não. Porque nós servimos um Deus que Ele não quer saber dos nossos problemas. Deus quer saber de resolver os nossos problemas. A gente aqui fica lembrando Deus daquilo que a gente passa. A gente aqui fica: oh Deus, olha para a minha vida, Senhor. Olha aquele problema que eu estou passando. No outro dia: Deus, olha o meu problema aqui. Senhor, olha o meu problema. E no outro dia, do mesmo jeito. E eu acredito que Deus, Ele faz conosco. Ele quer fazer conosco como Ele fez com aquele paralítico. Ele quer olhar e dizer: minha filha, eu quero resolver esse problema, mas você não deixa.
Porque você está tão focada nele, tão focada, que você não consegue ver o que eu sou capaz de fazer. Mas não é no seu tempo, não é da sua maneira. É no meu tempo, é da minha maneira. Eu só preciso que você confie. E acredite que eu sou um Deus bom. Em todo tempo, eu sou bom. Independentemente do processo que você esteja vivendo, eu continuo sendo bom o tempo todo, e em todo tempo eu sou bom. Eu costumo dizer assim, é fácil a gente acreditar que Deus é bom nos dias bons. Eu quero ver a gente acreditar que Deus é bom no dia mau. Eu quero ver a gente confiar e descansar em Deus quando tudo à nossa volta se parece impossível de ser solucionado. Quando a gente olha para os anos da promessa, como Abraão, como Davi, passaram pelo teste dos anos, pelo teste do tempo, pelo teste da espera. E mesmo depois de tantos anos e de uma longa espera pelas promessas, a Bíblia diz que eles permaneciam crendo de que algo da parte de Deus ia acontecer, de que aquilo que Deus prometeu ia se cumprir. Você sabe que as circunstâncias da vida, elas são expert em querer fazer com que a gente desista. As circunstâncias, elas vão te pressionar por todos os lados, assim como pressionava a vida desse homem, para fazer com que a gente não confie, não acredite, e se desespere, perca a esperança e perca a fé, e desista no meio do caminho. Mas nós somos um povo que acreditamos no nosso Deus. Como o apóstolo Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece, por meio do meu Senhor Jesus Cristo. Paulo dizia, não foi Paulo, foi Jesus, a palavra de Deus, que nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo, sim, ele dizia, eu sei o que é viver em abundância, eu sei o que é viver em escassez, eu sei o que é ser bem alimentado, eu sei o que é passar fome, porque eu aprendi o segredo de viver contente diante de toda e qualquer situação. Não é só aprender a passar pelo processo, porque passar pelo processo muita gente consegue passar. Eu quero ver você passar pelo processo aprovado do início ao fim, crendo, confiando e descansando em Deus, sem ficar desesperado igual uma barata tonta, sabe? Noite sem dormir, agoniado. Paulo disse, eu aprendi o segredo de viver contente diante de toda e qualquer situação. E sabe, queridos, essa é a vontade de Deus para mim e para você. E a palavra de Deus continua, dizendo então que Jesus fala com aquele homem e diz, você quer ser curado, você quer ficar bom. E uma pergunta óbvia, mas como a gente acabou de ler, Jesus é um Deus profundo e Ele quer revelar aquilo que muitas vezes nem nós conhecemos. A palavra de Deus, antes de eu falar sobre a resposta dele, eu quero citar um versículo bíblico que eu achei muito interessante, que casou muito bem com a história desse homem, porque tem um versículo bíblico que diz assim, o coração, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Era esse ponto que eu queria trazer, para que a gente pudesse entender o porquê Jesus fez aquela pergunta. Queridos, Deus é aquele que sabe dos seus sentimentos, das suas dores, daquilo que você carrega internamente. Jesus sabe quando você está interiormente totalmente desestruturado. Jesus sabe quando interiormente as coisas precisam estar organizadas para que você possa então viver essa vida abundante. E é por isso então que ele faz aquela pergunta para aquele homem, porque a quantidade de anos, como esse versículo acabou nos ensinando, de que a esperança que se adia faz adoecer o coração, a quantidade de anos que aquele homem
estava ali esperando pela promessa. Com certeza havia gerado vários problemas no seu interior. Com certeza aquele homem, ele havia desenvolvido algumas mágoas, alguns ressentimentos. Afinal de contas, nós vamos ler aqui que a palavra de Deus conta que Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, se ele quer ficar bom. E sabe qual foi a resposta daquele homem? Ao contrário do que seria o óbvio, ele diz: sabe o que é, Jesus? É porque eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Eu até tento entrar, mas outro sempre vem e entra antes de mim. Sabe, queridos, eu lembro que quando eu li a história desse homem e vi a resposta dele para Jesus diante de uma pergunta tão óbvia, porque qual seria a resposta para Jesus? Se Jesus chega para você e diz: você quer ser curado? Você quer ser bom? Qual vai ser a sua resposta? Claro que eu quero. É tudo que eu mais quero nessa vida. E essa deveria ser a resposta daquele homem. Mas a resposta dele qual foi? A resposta dele: não, sabe o que é? É porque eu não tenho ninguém, Senhor, para me colocar no tanque. E aí eu até tento entrar, mas aí quando eu vou entrar, outro vem e entra no meu lugar. Queridos, eu fiquei imaginando: meu Deus do céu, olha a bagunça interior que estava dentro do coração desse homem. Por isso que eu falei para vocês, Jesus é aquele que vê o que ninguém vê. Porque enquanto as pessoas só viam a incapacidade física e a paralisia daquele homem, Jesus estava vendo o coração dele. O que estava no coração dele depois de 38 anos esperando e sem ninguém para ajudá-lo a entrar naquele tanque. E eu acredito que a resposta daquele homem mostra então um coração ferido, magoado, ressentido, principalmente com as pessoas. É interessante que a palavra de Deus não fala sobre a presença de amigos, de familiares. E eu lembro que enquanto eu estava lendo a história dele, eu disse: Deus, mas cadê a família desse homem? Cadê os amigos que ele fez ao longo dos anos? Será possível que não tinha nenhum parente? Cadê o pai? Cadê a mãe? Irmão, se tinha? Ele era casado, tinha filhos. Cadê? Mas pelo menos uma pessoa ele tinha que ter. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que era como se ele vivesse realmente sozinho e não tivesse ninguém para ajudar. E quando ele responde aquilo para Jesus, ele revela um adoecimento na sua alma, no seu coração. Ele se vitimiza diante de Jesus, diante daquele que podia curá-lo, diante de uma pergunta tão simples. Vocês sabiam que às vezes Jesus faz isso conosco? Jesus chega para nós e disse: o que você quer? Ah, você veio aqui na minha presença hoje, está orando. O que você quer, minha filha? E aí a gente está ali, a gente ao invés de dizer assim: Deus, eu quero que o Senhor faça isso por mim, porque eu quero receber essa cura, eu acredito na tua promessa e eu estou aqui para te pedir que o Senhor faça isso. Muitos de nós acabamos pegando o caminho contrário. E muitos de nós, ao invés de já expor para o Senhor aquilo que a gente quer, a gente começa a falar dos nossos problemas, das dificuldades. E às vezes a gente coloca o nosso problema em tudo que a gente sabe falar é sobre Ele. Olha, Deus, isso aqui, olha o que os médicos disseram, olha o que a medicina disse. Olha só aqui, meu filho, meu marido. Ah, eles realmente não têm jeito. Deus, eu vou desistir de tudo porque não tem mais o que ser feito. Olha, Deus está vendo aqui, o Senhor não fez nada, o Senhor não está fazendo nada. Será que o Senhor não vê a minha dor, a minha situação, a minha causa, o meu problema? Eu acredito que Jesus está como Ele fez com aquele homem. É a cura que você quer? Se você quer a cura, por que você está aqui falando do problema, das limitações e dos obstáculos? E às vezes nós revelamos esse coração, às vezes vitimista, que não quer sair da dor e do sofrimento. A gente quer mais é viver aquele momento. E aí aquele homem revela esse coração cheio de problemas. Jesus ouve aquele vitimismo. E eu vou logo dizer uma coisa aqui para você, em nome de Jesus. Entenda uma coisa: Deus odeia o vitimismo, assim como Ele odeia a murmuração.
Sabe por quê? Porque o vitimismo, a murmuração, tira os seus olhos de Deus, da solução dos problemas, daquilo que Deus pode fazer por mim e por você, para colocar os olhos no problema, nas limitações, nos obstáculos, nas crises e nas dificuldades. O vitimismo impede você de alcançar as promessas. Aquela história de, ai, coitado de mim, pobre de mim. Oh, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Deus odeia isso. Ele abomina esse tipo de comportamento. Sabe por quê? Porque nós somos um povo abençoado por Deus. Se tem um povo que pode ser feliz, como a Bíblia diz, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Se tem um povo que precisa acreditar, confiar e viver bem, e viver essa vida abundante, esse povo é o povo de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus já conquistou todas as coisas lá na cruz do Calvário, para mim e para você. A gente só precisa tomar posse e viver debaixo de obediência. É por isso que a gente não pode andar pelos cantos, sabe? Dizendo, ó vida, ó azar. Quantas vezes nós nos comportamos dessa maneira, como crianças, pessoas imaturas, que parecem que não conhecem a palavra. Porque, meu Deus, quando eu abro a Bíblia, queridos, para mim é impossível não acreditar no impossível. Eu já ouvi pessoas dizerem para mim, é impossível isso aqui acontecer. Sabe qual foi o meu posicionamento? Eu lembro que no dia eu ouvi, na minha cabeça eu disse, ainda bem que eu sirvo um Deus das causas impossíveis. Isso aí para o meu Deus é fichinha. No estalar de dedo, Deus pode fazer acontecer. O que é o homem? O que é a ciência? O que é a medicina? O que é a quantidade de anos esperando por uma promessa, esperando por um milagre, diante de um Deus que num piscar de olhos pode te curar imediatamente? O que são as circunstâncias diante do nosso Deus? O que são os nossos problemas diante do nosso Deus? As crises. É por isso que a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. É por isso que a palavra de Deus fala que bastava Jesus vir e liberar a palavra. O ambiente mudava, a circunstância mudava, a pessoa mudava. E a Bíblia diz que muitas vezes as pessoas gastavam tudo que elas tinham com médico, com ciência, correndo atrás de tanta coisa, meu Deus. E bastava Jesus chegar a liberar uma palavra. Às vezes não precisava nem ele liberar uma palavra, bastava que alguém com fé chegasse, tocasse no manto dele com fé, e instantaneamente era curada. Eu amo porque a palavra de Deus, eita assim, eu tenho que terminar. A palavra de Deus fala de tempos e anos que muitas pessoas passavam ali no seu sofrimento, como a mulher do fluxo de sangue, há 12 anos padecia de uma enfermidade. A Bíblia diz que já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos, e a situação dela só piorava. Bastou ela olhar para Jesus e dizer consigo mesma, se eu tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curada. A Bíblia diz que ela tocou por trás de Jesus. Jesus nem viu aquela mulher, a Bíblia diz, foi curada imediatamente. Como que a gente consegue se vitimizar? Como que a gente consegue olhar para as situações difíceis e dizer, é difícil demais? Tem alguma coisa errada com a nossa fé quando nós nos comportamos dessa maneira. E aí, queridos, já para ir finalizando, a palavra de Deus fala que Jesus, ele então responde isso para Jesus. E eu amo o comportamento de Jesus aqui no finalzinho da história, para finalizar a mensagem. Porque, ao contrário do que a gente imagina, de que Jesus iria ouvir toda aquela história de, meu Deus, de depressão, de coisa ruim, de negatividade, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Ao contrário do que a gente imagina, que Jesus iria chegar para ele e dizer assim, coitadinho de você, né? Oh, meu Deus, como as pessoas são más, como as pessoas são ruins, ninguém te ajudou a entrar no tanque, como as pessoas são más. Não.
Jesus não faz essas coisas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que vai direto no problema. Porque o nosso Deus, Ele não quer saber dos obstáculos que existem para que a nossa cura, para que os nossos problemas sejam solucionados. Não quer saber de nada disso. A Bíblia diz que quando Jesus ouviu aquele homem se vitimizar, Jesus só olhou para ele e disse assim: levanta, pega teu leito e começa a andar. Eu não sei você, mas quando eu vi Jesus respondendo dessa maneira para aquele homem, é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, o que eu posso fazer por você, eu não preciso de tempo, eu não preciso de pessoas, eu não preciso de anjo, eu não preciso que águas se movimentem. Você só precisa acreditar na minha palavra, porque quando eu quero, eu faço e não tem nada que impeça. E é isso que acontece. A palavra de Deus diz então que aquele homem ouve as palavras de Jesus. E ele então é curado imediatamente. Aquilo que as pessoas não puderam fazer por ele, aquilo que os anos de espera não puderam fazer por ele, aquilo que anjo nenhum pôde fazer por ele, bastou Jesus aparecer. E num estalar de dedos, num piscar de olhos, numa palavra, imediatamente aquele homem foi curado. Você pode aplaudir o Senhor? De um lado, nós temos 38 anos. Nós temos uma pessoa que não recebia ajuda de ninguém. Nós tínhamos uma pessoa magoada interiormente. Do outro lado, nós temos um homem que, porque creu na palavra, foi curado instantaneamente. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu e você servimos. Um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que não precisa de parecer positivo, de médicos, um Deus que não precisa que as coisas cooperem para que aquilo aconteça, que as circunstâncias cooperem para que aquilo aconteça. Basta Ele liberar uma palavra e até o impossível se torna possível. Sabe, queridos, para finalizar, agora eu fecho a Bíblia. Eu amo como a palavra de Deus conta a maneira como aquela história foi finalizada. Porque a Bíblia diz que ele então é curado imediatamente. E eu posso enxergar aquele homem olhando para Jesus sem entender nada, porque a Bíblia lá na frente vai dizer que ele não sabia que quem estava conversando com ele era Jesus. Eu imagino aquele homem ali deitado no chão, olhando para Jesus, e a cabeça dele, sabe, um turbilhão de pensamentos. Como assim esse homem está mandando eu levantar? Tem 38 anos que eu estou aqui, eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu sou uma pessoa incapaz há tantos anos, há tanto tempo. Mas sabe, queridos, algo aconteceu e a Bíblia diz que aquele homem acreditou na palavra. E ele se pôs de pé. E a Bíblia diz que então ele pegou a maca dele e saiu daquele lugar. Você sabe que quando nós recebemos Deus sobre as nossas vidas, quando nós temos a certeza e a convicção de quem é o Deus que nós servimos, você sabe que quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele, e somos então curados, e temos então nossas vidas transformadas, a próxima etapa, a próxima coisa que nós devemos fazer é sair desse lugar de dor, de sofrimento, de incerteza, de incredulidade, e ir de encontro a essa nova vida que Deus tem para nós. Aquele homem pegou aquela maca e saiu dali porque com certeza ele pensou: isso tudo agora vai ficar para trás. Chega
de viver tanto tempo de dor, de sofrimento, de mágoas, de ressentimento. E agora eu saio desse lugar para viver o novo de Deus, para viver essa vida abundante que esse Deus tem para a minha vida. É necessário que eu e você saiamos desse lugar para viver esse novo que o Senhor tem para liberar sobre a minha e a sua vida. É necessário que nós sejamos responsáveis pelo que acontece conosco. Seja autorresponsável sobre o seu presente, sobre o seu futuro. A nossa vida é resultado das nossas escolhas e das nossas decisões. Se você decidir sair desse lugar, você pode ter certeza absoluta que você vai sair e você vai viver uma vida abundante e extraordinária na presença de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Se coloque de pé nessa noite. Você pode colocar uma das suas mãos no seu coração. Eu quero orar pela minha e pela sua vida nessa noite. Amém. Pai, nós estamos aqui nesse lugar, recebendo e sendo ministrados pela Tua palavra, pela Tua doce e santa